Vamos começando aqui mais um papo. O papo de hoje é com um cara que está vindo aqui pela segunda vez, mas faz muito tempo que ele veio. Ele veio no primeiro semestre de programa, ele veio em outubro de 2021. Tô aqui com o Lucas Luco, tudo bom? E aí, meu irmão? Fingi que nós não cumprimentou antes. Tudo bom? Tô bom, graças a Deus. Surpresa você aqui, cara. Ah, que bom que você me chamou, velho. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui trocar uma ideia inteligente com o Cara, cliente. é muito legal você tá aqui pela segunda vez, né? 3 anos de diferença. Foi em outubro de 21. Você rodou os podcasts, né? De outros assuntos, né? Não só sertanejo, né? Você acabou... Vários. A galera gostou do papo, né? Foi mesmo. Acho que o seu foi um dos primeiros podcasts que eu fiz, eu acho, na verdade. Porque não tava essa coisa de podcast ainda, assim, né? Tinha muito, não tinha muito igual tem hoje. Mas eu gosto, cara, eu gosto de conversar sobre diversos assuntos. Mas o que, assim. que a galera gosta tanto de falar com você, além de música? Porque você vai no Flow, o Podpah, não sei se você fez. Podpah eu fiz Você fez também. Vou naqueles de negócio também. Pois é. Pra Você... falar sobre coisa, de, sei lá, de valuation, de empresa, de negócio, sabe? DRE, não sei o quê. Ah, não sei, cara. Mas foi alguma coisa que você fez de propósito, assim, pensando em furar essas bolhas? Porque são poucos sertanejos que têm acesso. Cara, a gente tava falando nisso esses tempos. Sobre essa minha capacidade de permear diversos ambientes. Então, sei lá, ao mesmo tempo que eu tô conversando aqui com você, eu posso ir lá no Igor. O Igor, inclusive, foi até no meu show, sabe? Uns negócios muito aleatórios. Foi no Villa Country, não foi? Foi. Daí, ao mesmo tempo, eu tô com os pilotos lá da Porsche Cup. Aí depois eu tô com os youtubers, Felca, Peixinho, não sei quem. Então, eu sempre gostei disso, porque na escola eu era isso. Sabe? Eu comecei a lembrar. Na escola eu era esse menino que tava ao mesmo tempo que tava com o pessoal que estudava mais, os nerds, às vezes tava com o pessoal do fundão, às vezes tava com os roqueiros, às vezes tava com os meninos do futebol. E comecei a, não sei, talvez é uma coisa inata assim, né, que eu tenho de me dar bem em diversos ambientes. E eu acho mesmo que eu sempre procuro chegar nos lugares com humildade, né, primeiro, saber chegar nos lugares, cara. Saber chegar nos lugares. Porque tem lugar pra você ser tudo. Tem a hora de você ser artista, tem a hora de você ser empresário, né? Você não pode, por exemplo, eu vou numa reunião de negócios. Não tem como você ir com segurança, cara. Entende? Nada falta a ver. um pouco no nosso meio essa compreensão, né? Por exemplo, eu vou agora, ter um show. Aí, beleza, chega lá no show, tem um segurança e tal. É só um pequeno exemplo, assim. Eu acho que tem que dividir nas caixinhas, né? A sua hora de se apresentar como, né? Sem deixar de ser você mesmo. Né? Ali na Porsche Cup, vai meu irmão. Chega lá, prefeitura. Se dá bem todo mundo, vai nos box, pega uma palavra de um cara que chama alguém para analisar a sua engenharia ali, te dá dica. Eu gosto de gente, cara. Sabe? Igual os camarim, né? O povo pergunta assim, né? Não, Lucas, mas você chega nos lugares, você cumprimenta todo mundo. É educação. Não, educação também. Mas pouca gente sabe que eu cumprimento todo mundo desde a hora que eu chego no show, assim, vou subir nas escadas do camarim, porque aquilo me acalma, velho. Eu vou me inteirando do ambiente. Então, eu cumprimentar as pessoas, eu olhar no olho, e ir cumprimentando e tal, chega no camarim, atende. Aquilo faz parte do meu processo de pré-show. Sabe, é meio que um ritual que eu tenho anti-ansiedade. Então, o atendimento no camarim, ele não é só para tirar foto e tudo, é para me acalmar também. Porque entra a pessoa no camarim, eu converso sobre outras coisas, tiro a foto, beleza, obrigado. A não ser quando tá com muita pressa, né? Aí já não fico tão calmo normalmente. Mas aí, se não faz isso, fica muito pilhado pra subir o palco? Fica tão ruim quando você chega atrasado. Por exemplo, você tem que entrar direto no palco. É outra coisa, sabe? Eu gosto de chegar nos ambientes e me situar, quem tá ali, sabe? Olhar no olho das pessoas, sabe? É uma coisa que me deixa mais tranquilo, assim. Você falou de segurança, poucos seguranças vêm aqui, né? A galera vem sem, mas algumas pessoas vieram com e teve um que veio armado. Eu falei, porra, mas precisa, ele ficou ali fora. Não precisa, né? É o que você falou, tem lugar que não precisa, realmente. Sei lá, eu não... A gente não se importa, mas... Eu nunca gostei de chegar nos lugares de turma. Entende, assim? Eu gosto de chegar eu gosto de chegar o mais de boa possível. Então, e segurança às vezes chama muita atenção também. E não é necessário. Eu acho que deixa as pessoas também meio
por exemplo, num almoço de negócios, ter um segurança, mesmo que longe, é um negócio meio estranho, né? Não fica natural, né? Não fica natural. Você tá morando onde? Então, a minha casa lá em Minas, minha mãe e meu pai que tá ficando mais lá. Eu tô morando aqui em Barueri, que o povo chama de Alphaville, né? Uhum. Mas ali é Santana de... Na verdade, é Santana de Parnaíba com Barueri, né? Uhum. Eu moro na parte de Santana de Parnaíba ali, num condomínio pequeno e tal. Que eu vim, na verdade, pra Barueri para poder estar mais perto do trabalho, né? Porque quando eu tive que começar, que eu me reinventei mesmo e fui para os negócios, eu vi que eu precisava ficar perto de São Paulo, porque você vai numa reunião e marca 2. Então, uma coisa vai levando a outra, né? O networking, né, com São Paulo é muito importante também. Então, nesses anos eu vim desenvolvendo muito isso também, esse meu lado dos negócios, do networking para negócios e tudo mais. Então, eu resolvi vir e ficar mais por aqui mesmo. Então, meus pais vêm me visitar, meu irmão tá trabalhando comigo, então fica direto aqui. Meu filho vem muito também, graças a Deus. Você tá conseguindo ficar perto? Tô, nossa senhora, assim, não ficar... É difícil, assim, ficar mais de 10 dias já é um negócio complicado, assim. E a gente tem conseguido, né, vamos dizer assim, trazer ele com frequência. Minha mãe e meu pai vêm me visitar também com frequência. Aquela sua casa que todo mundo conhece das redes sociais é de Uberlândia? É de Uberlândia, que tem academia, tem uns negócios, tem uns cachorros, tudo, Uhum. lá. Agora aqui não, aqui é uma casa, aquelas casas de Alphaville. Alphaville, né? Aquelas casas de Alphaville. Aí não dá nem pra ter cachorro lá, não dá Uhum. nem pra ter bicho. É um negócio que faz falta, né? Tipo, contato com a natureza pra mim é um negócio que faz muita falta. Esse é um negócio que faz toda a diferença. Eu costumo dizer que se eu morasse na roça, 50% dos meus problemas estavam resolvidos. Mas não dá, né? Não tem como. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Você, semana passada, fez o lançamento do Villa Country, ou um relançamento da carreira. Isso. Né? Você ficou um pouco afastado. Foi meio que, fiquei esse 1 ano e quase, 4, 5 meses, 1 ano e 4 meses, 5 meses, sei lá, sem me apresentar, né? Eu tinha subido no palco lá do Gustavo, em Balneário, esse ano. E mesmo assim, fiquei bastante sem jeito, assim, naquele dia. E aí a gente marcou no Villa Country vamos dizer assim, essa volta, né? Até porque eu criei um show todo novo, um repertório novo. E aí fui me apresentar no Villa Country para poder, até para anunciar para os contratantes também, ó, estamos aqui de volta, agora com um show novo, as músicas novas. Então a gente lançou uma música nova de um novo álbum e já emendamos no show, que foi agora dia 27, o último. E aí a partir de abril, maio, aí voltar com a agenda normal, né? O pessoal já tá atendendo o telefone, já tá mexendo e nós vamos voltar. Eu tô doido pra poder fazer um show. O evento foi pra mostrar que você tá de volta. Foi isso, exato. E a gente levou convidados, né? Não foi só pra convidados, né? Foi muito legal. Casa lotada, o show ficou muito bom. Apesar de eu ter muitas músicas românticas, ficou um show bem animado. Assim, a gente confeccionou um repertório bem, bem legal, assim, bem interessante. Diferente um pouco, assim. Eu pensei num jeito diferente de montar repertório e deu muito certo. Até eu me surpreendi um pouco, porque eu tive que ficar ouvindo músicas minhas. E eu assim, cara, eu tenho muita música conhecida, velho. É muito. Caramba. Você fez muito rádio, né? Então, velho, eu né? falei assim, nossa, velho, que legal, sabe assim? Músicas que às vezes eu achei que tinha que ter investido um pouco mais, que tinha que ter mexido. Mas tem repertório. Eu fiquei muito feliz com isso, cara. Assim, quando eu fui fazer de novo o repertório, como eu tinha um tempo sem cantar, eu falei, não, velho, caralho, tem música aqui pra caramba. Grande parte do show, 80%, 85% do show, é tudo música da carreira, assim. Então, fiquei muito feliz, assim. Fiquei bem feliz com isso. O show foi ótimo. Eu acho legal que todo Dia dos Pais sai, o Recado solta uma lista das músicas mais tocadas no Dia dos Pais. Você tá ali, né? Sempre então, no top 3, né? Então, porque eu acho doido isso. Porque no Dia dos Pais, eu sempre cantava a música do Fábio Júnior pro meu pai. Teve um dia que você ficou na frente do Fábio Júnior, inclusive, no Dia dos Pais, né? Que legal, velho. Eu não sabia. Eu vou te passar, eu recebo. Que legal. Eu acho que você chegou a ficar em primeiro, acho que uns anos aí. Que legal. Essa música é interessante, porque ela vem crescendo, né?
Tanto que isso é bizarro, Pô, né? já tem o Porque quê? ela é de 2014. Então, pô, tem mais de 10 anos já. 14? É, ela é de 2014. E conforme as pessoas vão descobrindo ela, porque ela vai pra apresentação de escola, de criança, Tá. ela, entende? Ela vai até de igreja mesmo, cara. O povo canta ela na igreja, Dia dos Puta, Pais. então, assim, eu tô pensando aqui, quando ela ouvia, ela era criança mesmo, né? Era criança. Puta, Exatamente. cantava na escola? O pessoal canta, a professora passa a música pra apresentar no Dia dos Pais. Mas eu só quero. Eu recebo vários vídeos. Então, é uma Cara, que música. demais. É muito legal esse tipo de Fala, música. é Gabi, né? É a Camila. Camila. A Camila tem. A Camila é de 2005. 2005. A gente tava conversando disso, como a geração vai mudando Nó. e a gente vai ficando, né? Vai. E ela ouvia quando você. Pô, você já fazendo sucesso, ela ouvia na escola. E não esquece que ela, o dia que ela me encontrou a primeira vez, ela falou: Nossa, escutar você é demais, não sei o quê. Eu falei: Quando você tem, menino? Eu falei: Nossa. Que legal, né, velho? Essa E oportunidade. faz sentido, então, a música crescer com os anos, né? O pessoal vai Exato. crescendo, vai lembrando da música, vai Porque tocando nem mais. todo mundo conhece, né? A gente vive numa certa bolha, né? E a música já tem um certo tempo, mas eu percebo que a cada Dia dos Pais, ela tem crescido mais, até numericamente falando ali de Spotify. E é tão difícil fazer uma música temporal, né, cara? Desse jeito, né? Assim, e eu atribuí isso a ela ser uma homenagem, né? Uma homenagem que ela não serve só para pai e para mãe também, né? Porque tem muita mãe que é pai também, né? Que é pai e mãe ao mesmo tempo. Tem tia que fez papel de pai, tem... Como é o enfim, nome da música mesmo? 11 vidas. 11 Vidas. Então ela fala que, tipo assim, ó, eu tenho... De 10 vidas que eu tenho, eu te daria 11. Entende? É muito legal. Eu já vi também nesses perfis de Instagram, com música bonita no fundo e com essa frase só escrita. Aham. Que nem Muita fala da música. tatuagem, tem muita tatuagem, o povo faz muita tatuagem e tal. A letra dela é realmente muito linda, assim, e eu escrevi ela muito rápido. Essas músicas emocionantes, assim, a gente escreve rápido, né? Vem uma emoção tão forte, assim, que... Essa eu escrevi até chorando, assim, que eu fui tomado de uma emoção forte, assim, e escrevi ela. No ano de 2014, eu escrevi ela. Aí segurei de surpresa pro meu pai. Aí eu fui mostrar a música pra ele quando eu fui gravar o clipe. Aí aquele clipe lá a gente gravou ele em muito pouco tempo, porque foi só uma vez cantando pra ele. Ah, tá. Então, Porque eu queria pegar a reação dele real, a reação dele daquele momento. E é bom que vai ficar aí, daqui 50 anos esse trem vai estar rodando aí. E é isso que eu acho legal. E vai crescendo, né? Eu acho Mais legal sucesso isso. do que no ano que lançou, né? Deve Eu tocar acho mais também. hoje. Eu acho. Pô, também. muito bom isso, né? É muito bom, uma oportunidade boa essa. Você veio aqui em 2011, em 2021 e você tinha comentado que você tinha tido problemas de saúde e contou que desde criança você já passa por isso. Verdade. Você escreveu não, eu escrevi. Você falou que desde os 10 anos, pelo menos, você tinha algumas lembranças assim, de problemas e que você estava bem na época. Você estava lançando um disco novo quando você veio aqui, um disco, tamo velho, um projeto novo quando você veio aqui. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu fiquei sabendo pela imprensa também, saiu notícia de que você não estava bem e você precisou se afastar, deu uma sumida para isso. O que aconteceu? E minha curiosidade, assim, o que vai acontecendo? É alguma coisa que vai piorando ou é um negócio que você tem e falando, eu preciso parar? Então, como é que eu vou te explicar aqui? De uma forma até pro pessoal mesmo. Cara, quando você é neurodivergente, vamos colocar assim, você passa por fases da vida de muita, vamos dizer assim, de muita pressão, que nem eu passei aí durante os últimos anos, aconteceram muitas coisas durante esse trajeto, né? Eu perdi pessoas, familiares, e com a agenda sempre muito cheia, isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Foram acontecimentos, meu primeiro burnout, porque eu estava fazendo novela e fazendo show. Então foram fases da minha vida que realmente eu estava procurando melhorar sempre tive uma rede de apoio familiar e de médicos também, só que tem a parte também medicamentosa e tudo mais, só que a questão da pressão em si que a carreira tem, da velocidade das coisas, o pouco sono, né, o cortisol sempre muito alto. Eu até que, né,
treino bastante, levo uma vida saudável na medida do possível e tudo, só que não é o bastante, porque é para talvez piorar coisas que eu já tinha. Então, tudo que aconteceu, todo esse processo de fama e etc, meio que disparou alguns gatilhos e aí eu fui ficando pior, né? Da última vez, agora que eu infelizmente tive que cancelar os shows, né? E fiquei 1 ano e pouco, aconteceu uma coisa específica, que foi aquela... Juntou com o que como já estava, aí juntou com a questão também do negócio lá que acabou que não deu certo, da rede de academias, por um motivo muito chato, assim, foi muito ruim na época. E aí acabou que eu fiquei muito mal, impossibilitado, assim, de fazer um bom trabalho, de viajar, sabe? Então eu resolvi cancelar a agenda de shows para dedicar essa para melhorar, sabe? Para eu buscar profissionais para poder me ajudar, né? Às vezes profissionais que entendem mais do meu caso em específico. E ainda continuo nessa busca. Cara, você tá bem, nesse caso, é uma decisão diária. É igual um relacionamento, só que é um relacionamento com você mesmo. Tipo, você acorda decidindo, né, ser o melhor que você puder com você naquele dia, né? E também trabalhar com aquilo que você pode oferecer naquele dia, porque nem todos os dias a gente está bem para poder oferecer, né? Mas a gente tem que estar, na verdade, ciente de que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode para aquele dia. Eu tô falando isso como se tivesse aprendido, mas não, né? Entende? Na hora mesmo Tem coisas que eu sei na teoria. Eu sei muita coisa na teoria. Eu sou consciente de muitas coisas, graças a Deus. Mas botar em prática que é o grande dilema. E tem pessoas que às vezes nem perto de estar consciente elas estão. Então, ter consciência daquilo que a gente tem e daquilo que a gente deseja é vital. É vital para a gente ser melhor como pessoas e estarmos melhores, né, na verdade. Porque, cara, hoje em dia a gente até veio comentando, quem é que não tem um probleminha emocional, cara? Né, nesse mundo que a gente vive hoje, né? O nosso país é o segundo mais ansioso do mundo. E o primeiro mais depressivo da América Latina. Então, esse assunto ele precisa ser falado também. Eu aproveitei tudo isso e aí comecei a fazer um movimento na internet, principalmente no TikTok, voltado a me colocar mais vulnerável nesse sentido, de abordar mais esse tipo de assunto. Né? Porque, cara, é impossível não tocar no assunto de saúde mental hoje em dia. E na música isso tem que estar muito presente. A gente vê o tanto de artista, não só nacional, mas artistas internacionais, acabando com a própria vida, né? Tendo crise atrás de crise. Aqui no nosso sertanejo mesmo, quantas pessoas tiveram que paralisar show, tiveram que, né? Pessoal da comédia, né? Que é riso o tempo todo. Cara, eu costumo comparar que todo mundo vive um show. Todos nós vivemos um show. E quando a luz está ligada, é tudo lindo. Mas só a gente sabe como é que faz para poder conseguir sobreviver nos bastidores disso, entende? E quando a gente fala dos famosos que tiveram esse tipo de crise, etc., não é porque só o cara tem fama ou tem dinheiro. Nas devidas proporções, todo mundo passa pela mesma coisa, pelos mesmos desafios. Né? A gente só muda o ambiente, só muda, né, de pessoa para pessoa, mas as nossas questões, a dor que a gente sente, ela não consegue ser medida. A pessoa que tem fama e a pessoa que não tem, talvez está passando por problemas e as duas, para elas sentem o mesmo nível de dor, né? Então eu resolvi, assim, depois desse tempo, foi até bom você perguntar, que cara, nos podcasts você falou, eu abordo... O pessoal quer sempre que eu aborde esse tipo de assunto, porque parece que é uma coisa que as pessoas estão precisando ouvir. Você vai ver os comentários, todo mundo fala, tô igual, tive isso. É muito ruim isso, né? Você diagnosticado foi com o quê? Então... Porque falaram que... Eu li, mas não sei se procede. A bipolaridade. Isso é real, então. Então, aí deixa eu te contar. Por isso que é a questão bem... a saúde mental, cara, é um negócio... bem... delicado, posso falar? Não delicado, a gente tem que agir para poder entender,
Entende? Porque a gente tá longe o Brasil tá longe ainda de ser um país que entende, aliás, que compreende a saúde mental e que dá suporte, né? A gente tem algumas iniciativas, né? Mas ainda não tem expressão nenhuma, né? Esqueci agora. TDAH bateu. Ah, beleza. Tá. Aí, questão de diagnóstico. Mano, diagnóstico é um negócio muito difícil. Porque, por exemplo, eu que desde cedo vou em médicos, por exemplo. Cara, cada um fala uma coisa. Entende? E isso é normal. Pra quem passa por isso, sabe o que eu tô falando. Vai no médico, ele fala uma coisa. Aí ele muda o tipo de abordagem. Vai no outro, ele fala uma coisa. Muda o tipo de abordagem. Por quê? A correlação entre problemas desse tipo, eles meio que se misturam. Entende? Então, quando o cara fala assim, ó, você é bipolar. Cara, esse é bipolar, ele tem é muito amplo. O TDAH é muito amplo. Então, pra mim, era muito ruim. Eu falei assim, eu ver alguma coisa na internet, que eu sou muito de pesquisar e de ler. Então, eu vejo lá sobre bipolaridade, por exemplo, o médico especialista naquilo falando. Nossa, isso aqui é muito eu. Aí vejo o TDAH, o cara falando isso é TDAH. Nossa, isso é muito eu. Entende? Então, o que eu fiz? Eu fui em um neuropsicólogo. O neuropsicólogo, o que ele faz? Ele consegue entender qual é o problema físico que você tem, neurológico, e por que você tem determinado tipo de comportamento por conta daquilo. Então, como é que eu fui fazer um diagnóstico realmente personalizado para mim? Eu fiz uns testes, são testes internacionais, que várias pessoas no mundo inteiro fazem. E o neuropsicólogo, ele só aplica esses testes. Ele aplica esses testes e não é ele que te dá diagnóstico, são os testes. Então, é aquele negócio que veio se desenvolvendo tudo base científica e etc. Eu fiz uns 16 testes. Caramba! Dependendo de como você pode fazer 4, 5, 6, eu fiz 16 testes. E são... é um monte de coisa. Às vezes tem coisa que você vê assim, você não vê nem sentido, só que você faz. Então, pro Dr. Geraldo, aliás, nos testes que o Dr. Geraldo me aplicou, que foram, o laudo saiu agorinha. Meus pais viram e tudo. Então lá testou que eu tenho TDAH e superdotação. Então esse é meu último diagnóstico. Tá. Atualizou. Então os testes, eles tiraram de campo a questão da bipolaridade. Então eles, ali no teste, e o doutor depois me explicou no meu laudo, tem esse TDAH que as pessoas entendem como esquecer, que nem agora também. Mas, cara, é muito mais profundo que isso. É que a gente trata um pouco da brincadeira, cara, né? TDAH é muito mais profundo do que isso. Nossa, as pessoas nem imaginam tanto. O TDAH, ele pode ter diversos problemas, inclusive a depressão. Essa coisa de se sentir sozinho, solitário o tempo todo, como se ninguém conseguisse entender, essas coisas. E a questão da superdotação pela velocidade da cognição, construção de pensamento. Enfim. Vai mais rápido do que você consegue expressar. Exatamente. Não é bem isso. Ele é mais rápido do que as pessoas ao redor conseguem captar. E isso te deixa totalmente sozinho. Entende? Na sua cabeça, você quer que as pessoas adivinhem o que você quer. Porque você já viu uma coisa, já correlacionou com outra e já sabe que tá a resposta pronta. A pessoa tá lá no primeiro ainda. Isso e mais um monte de outras coisas, né? Porque a superdotação, o povo só pensa naquelas meninas aprendendo piano, não sei o que lá. Mas não é bem fazendo isso. Cálculo matemático não é na só mão, isso, né? Hoje em dia, a superdotação também é chamada de altas habilidades. E aí, nesses testes, inclusive nos gráficos e numericamente, você faz teste de QI, mas não só aquele teste de QI. Né? Hoje em dia tem vários jeitos de avaliar a inteligência de uma pessoa. Não é só aquela de saber português, matemática, de tal, não sei o quê. E aí tem lá uma média, né? Tem a média superior e a superior. Então, em vários pontos, é até muito difícil explicar assim, tudo que esses testes avaliam. Assim, é bem complexo e muito minucioso. É personalizado, como eu gostaria que fosse. Então, agora eu estou me sentindo um pouco
mais tranquilo quanto a isso. Entendeu o que você tem ajudou? Ajudou. E ajudou demais. Ajuda muito, cara. Ser consciente daquilo que você tem é vital. Por isso que eu acho muito ruim as pessoas terem esse diagnóstico assim do nada. É porque, e eu acho também que é porque demora também, né? Todo mundo que tem... Putz, quem é que vai ter grana pra fazer uns testes desses também, cara? Sabe, eu penso nisso. É uma coisa meio... É mais exclusiva ali, é mais caro. E você pensa, no Brasil, quantas pessoas nunca vão fazer um teste desse, nunca vão nem saber o que tem, e a família muito menos. Isso que dá dó, né, velho? Tem gente que, às vezes, putz, tá tendo uma vida complicadíssima, sabe, neurologicamente falando, e não tem ideia do que tem, porque não tem condição de ir no médico, velho. Você tá como hoje? Eu tô bem. Tá bem? Tô bem, graças a Deus, tô bem. É um tratamento contínuo, não é um... É isso que é o negócio. Às vezes as pessoas me param na rua e tudo bem, é isso mesmo. Você tá melhor? Né? Tipo assim, como se você fosse uma fase, e não. Cara, eu vou precisar lidar com isso a vida inteira. Entende? É a vida inteira. É uma rotina, é a minha dedicação a cuidar da minha saúde, é a relação também com medicamentos também que tem que ser muito certa. Essa coisa dos hábitos, eu tenho que sempre estar rodeado de bons hábitos, né, que me fazem bem. Tem coisas que eu ainda preciso fazer, por exemplo, eu precisava muito meditar, mas é difícil demais. Meditação é difícil, cara. Se você acha treinar musculação é difícil, meditar é pior. Porque eles falam, né? Tipo, o pessoal fala que meditação é a musculação da mente, né? Por isso que é tão difícil. Então, assim, eu falo sobre isso não como uma pessoa que, nossa, eu agora posso ensinar como... Não, eu sempre coloco que eu tô num processo. Assim como muitas pessoas estão. Só que talvez eu possa estar num processo que está um pouquinho mais adiante ali, de outras pessoas, né? Então eu gosto de comentar sobre isso nos podcasts, nos vídeos que eu faço e tal. Porque contando um pouco da minha história, das minhas experiências, às vezes as pessoas podem, opa, que serve para mim, né? E é por isso que eu tive que acabar abrindo uma agenda, além de shows, para palestra também. Então... O pessoal começou a mandar muito e-mail para fazer palestra e tudo, não só para abordar a questão de saúde mental, mas de empreendedorismo mesmo. E aí acabou que começamos a fechar lá, junto com a mesma agenda do show e a agenda de palestra. Então abriu agora, nem anunciei, tem 3, em feira grande, sabe, de muita expressão, assim. E essa palestra nada mais é do que isso aqui que nós estamos fazendo. Né? Eu não estou indo lá para ser coach, faça isso, aquilo. Não, sabe? Eu contar o meu negócio, eu sou o Lucas, eu vivi isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão tirar algum proveito disso. Como eu tiraria se você estivesse lá contando. Entende? Então, eu nem gosto de chamar de palestra. Porque eu vou chegar lá e vou trocar uma ideia como se a gente estivesse numa mesa. Né? E pra mim vai ser um prazer. Eu quase não gosto de falar, né? E a gente acaba tendo muita coisa pra falar, né, velho? Com as experiências que a gente tem, né? Eu te vi várias vezes na vida, mas eu acho que todas eram em ambientes profissionais, assim. Tô tentando lembrar. Eu te vi em churrasco, por exemplo, mas poucas vezes. Todas as vezes que eu te vi, você estava muito bem, aparentemente feliz. Seja no palco, aqui, a gente se encontrou no passado lá numa experiência lá na Globo. Sempre muito educado, solícito e tal. Naquele dia que a gente encontrou, aquele dia de manhã eu tava numa crise foda, né? Pra ir lá pro negócio da Globo, pra fazer o teste. Eu tava numa crise foda. Eu quase não fui. Aliás, eu deixei de ir um dia. Porque eu tive crise. E depois eu fui com muito custo. E você nem percebeu. Entende? Mas é uma máscara que você consegue colocar? Cara, não é bem uma máscara. E às vezes eu não consigo também. Até falando desse teste de novo, lá até isso dá. Qual é o esforço que eu faço para parecer bem? 99%. Então eu me esforço muito para poder parecer. Hoje eu tô bem de verdade, hoje eu tô suave. Mas amanhã pode ser que não e eu tenho compromisso. Eu vou ter que estar bem. Mas tem vezes que eu não consigo. Teve um dia que eu fui gravar um negócio, um trabalho para Consigás, que eu sou embaixador, e eu não consegui segurar a onda. Crise de choro, não sei o quê. E eu tava atrasado. Então eu tive que ir assim mesmo. Aí chegou lá, entende? Não tem como. O compromisso tá marcado, não tem jeito.
Mas agora tá menos frequente esse tipo de coisa. Mas aí baixa o ator pra funcionar, é isso? Mano, eu não sei te falar, Piunte. Acho que baixa mesmo a pessoa que não quer incomodar, tá ligado? Incomodar ou trazer aquela negatividade, entende? Aquela pessoa que fala assim, tá bem, não tô bem não, sabe? Não dá pra ser, sabe, essa pessoa. Até porque as pessoas não têm absolutamente nada a ver com isso. Entende? É igual você tá mal um dia, aí você sai na rua, aí a pessoa te pede pra tirar foto. Não, vou tirar foto não, que eu tô mal. As pessoas não têm, elas não sabem. Não tem nada a ver com isso. Entende? Então eu não preciso separar isso também. Agora, quando eu quero, aí eu quero não, né? Quando eu tô mal mesmo, aí eu aviso e o povo dá um jeito na agenda. Infelizmente. Só que igual, graças a Deus, tem ficado muito menos frequente. No ano passado, uma coisa que chamou muito a atenção do povo, que não é exatamente do sertanejo, foi a pausa que o Zé Neto e o Cristiano decidiram dar. Eles resolveram, falava-se, né, que tava bem, tava mal, cancelava um show ou outro. Aí chegou o momento dele sentar e falar, não, agora precisa parar, senão ele não consegue recuperar. Sim. Podia ter feito isso até antes, né? Dava pra ter feito, enfim, seria mais prudente. O que você achou? Como é que você acompanhou de longe? Porque você se viu de alguma forma ali. Nossa, eu até mandei mensagem pro Zé, mandei mensagem pro Cris. Porque o Zé é o exemplo do cara muito engraçado que acaba disfarçando, né? Uai, cara, se você for prestar atenção nos artistas que cometeram suicídio, né, nos últimos tempos, é só gente feliz, fi. Não é? Aparentemente. Jim Carrey. Depressivo pra caramba, sabe? Você vê que, cara, as pessoas quando tem esse tipo de problema, às vezes na roda elas podem ser as mais alegres, aparentemente, porque elas querem tanto disfarçar que estão muito tristes e sem querer transparecer e deixar as outras pessoas tristes, que ela faz até o além da conta. Entende? É engraçado o tempo todo, né? Demais, né? Esse não é o meu jeito, sabe? O meu jeito é mais de... Sei lá, igual você viu lá no teste, entende? Aberto a conversar e etc., e não vou falar que, nossa, estou me esforçando, não, porque em muitos momentos aquilo é uma coisa que te tira da cabeça que você está mal naquele momento também. A interação com as pessoas, entende? É ruim só até a hora de ir. Chega lá, você percebe que não é nada daquilo que você imaginava que seria, conhece essas pessoas, conversa e aí você esquece por um momento. Mesmo que aquilo volte depois, entende? É mais ou menos isso, assim, pelo menos pra mim. Né? Agora, com relação ao Zé, sempre que sai notícia assim, eu fico triste, cara. Fico triste, lógico. Porque eu sei como é que é. Igual esses dias o Whindersson, que é um amigão meu, o Whindersson foi lá pro tomar, né, os cuidados lá, ficou acho que meses, né? Nossa, fui tomado assim por muita emoção, assim, porque eu sei exatamente o que é aquilo, sabe? Aí agora que ele tá de volta, a gente conversou. Hoje mesmo a gente tava conversando sobre isso. A gente vai até gravar uma música junto. Pra falar sobre... Não é uma música que fala exatamente sobre saúde mental, mas é uma música que aborda esse assunto e tal. A gente vai gravar ela já, porque ele já pôs voz. Aí nós devemos gravar um clipe legal e tal. Eu acho importante esse tipo de coisa. Porque, mais uma vez, a gente tá levantando uma bandeira importante daqui pra frente. Porque depois da pandemia que as pessoas começaram a enxergar mais o que é invisível. Eu recebi aqui o João Carreiro, né? Que infelizmente faleceu de problema de coração, uma cirurgia de coração. Mas ele tinha um problema sério também. Eu vi esse podcast. E dentro dos problemas ele se sentia perseguido, né? Se sentia não, pra ele estava sendo perseguido mesmo. E a ponto dele não ir nos lugares porque tinha gente perseguindo ele, querendo matar ele e tal. E aí até que ele foi ver que era realmente uma questão mental, né? É um pânico, né? Tipo... E foi um cara que, antes de esse assunto entrar tão forte no sertanejo, ele teve que parar, né? Na marra, né? Ele não conseguia mais. Sim. E depois ele voltou. Né? Aqui, quando ele veio, ele disse que ainda tomava algumas coisas, que fazia um acompanhamento. Ele foi bem sincerão melhor naquela época, né? Bem vulnerável, assim. E é o cara que dá risada que nem louco. E é um cara que a gente nunca imagina, pelo estereótipo, que vai ter esse tipo de coisa.
né? O cara Não tem, matutão, brutão e não sei o quê. Um cara que nunca tocaria no assunto terapia, por exemplo. E achar frescura, né? Frescura, eu acho que isso é coisa de doido, fazer terapia. Não, cara, terapia é necessário pra todos nós. Pra todos nós, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, de 1 milhão de informação ao mesmo tempo. A gente tá consumindo quantos livros por dia? Né? Porque antigamente, lá na Idade Média, os reis lá, os ricos, lia 1 livro por ano, por vida. 2 livros na vida. A gente lê quantos livros? Nesse tudo que a gente fica vendo. E a questão da fama, no caso do Carreiro, é que eu acho assim, que também é a minha e de vários outros que eu penso, que eu gosto de ver biografia, documentários, esses trem, pra entender. E me encontrar, talvez, ali de alguma forma. A gente não tá preparado emocionalmente, a gente não tem inteligência emocional suficiente pra lidar com isso. Com uma fama, com... Mano, quem tá preparado pra isso? Tipo, eu tava na faculdade, fazendo publicidade, morava em República com mais 2 amigos. Fui pra Goiânia, questão de 1 ano e meio. Cara, que doideira. Eu estudava. Entende? E eu vejo, às vezes, eu não sei quem foi que comentou, comentou sobre isso. Que eu não tenho... Um artista. Eu não tenho mais tempo pra curtir. Eu não tenho mais... Aí, às vezes, parece ingratidão, né? Mas não, às vezes o artista, ele tá só expressando pras pessoas que, ó, eu cheguei até aqui, mas não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo... Né? Cada um, né, se expressa de uma forma. Às vezes as pessoas entendem como gratidão. Mas tem ingratidão, né? Mas tem tanta gente. Não, certo. Mas essa tanta gente, né, alguma dessas pessoas que estão esperando uma oportunidade, se vir a ter uma oportunidade, pode ficar do mesmo jeito. Ninguém sabe. É igual dinheiro na vida das pessoas. Muito dinheiro. Você dá muito dinheiro pra pessoa, você descobre quem que ela é de verdade, né? Você dá a fama pra uma pessoa, exatamente. A gente vai, né, entender como ela vai lidar com aquilo. E cada um tem a sua forma. Saindo um pouco desse assunto, você é um cara que, às vezes acontecia antigamente, às vezes acontece. Uma música fazia muito sucesso e o nome do cara não ir junto. Você é quase ao contrário. Você é muito conhecido. Lucas Luco, assim, mesmo que o cara não goste de sertanejo, ele sabe quem é o Lucas Luco. Né, velho? Porque foi um trabalho muito feito. Você é meio que dos pioneiros de usar rede social, a gente já falou disso aqui, né? Desde o comecinho, postando foto sem camisa. Tem base. Vamos xingar, hoje todo mundo faz. Né? É verdade. Você tá demais. Que doideira, gente. E você conseguiu seguir por um lance empresarial, por um rumo empresarial. Imagino que parte do que você ganha hoje vem um pouco da música e um pouco de negócios que você andou fazendo. Com certeza. Você tem hoje em dia é mais dos negócios, né? É mais agora que eu tô voltando a fazer show. Você tem uma ligação com musculação, com academia também muito antiga. Você teve um problema, que é bem conhecido, com um ex-sócio seu. Sim. Que você alega que passaram a perna, enfim, tá na justiça. Isso. E você hoje é embaixador, é a Pano Bianco que você tá junto? Mas lá eu não sou sócio. Não é? Porque tem você aqui perto de casa, tem um outdoor seu ali. Eu tô fazendo um trabalho de 1 ano lá, com a Pano Bianco. É de uma família, né? Aquela rede. É um pessoal bem gente boa. Pano Bianco é um sobrenome? É um sobrenome. É o sobrenome do Rafa, do André, dos meninos lá. E aí eu peguei lá de embaixador durante os últimos 1 ano e meio. Acho 1 ano e meio. Mas agora eu já tô com outros planos já. Ali já com a Pano Bianco eu deixei tudo certinho, a gente fez uma campanha bonita, a minha agência inclusive que criou várias das campanhas e vários dos materiais junto com o pessoal da agência do Fred lá da Pano Bianco, e agora eu vou nesse nicho, no nicho fitness, vamos dizer assim, eu vou mexer com outro tipo de negócio agora, que não é mais as academias low cost, porque a academia low cost, que é aquela baratinha, para mim já saturou. Então eu vou partir para um outro tipo de negócio. Eu aproveito muito, Piunte, desse feeling que eu tenho. O mesmo feeling que eu uso para poder compor é o feeling que eu uso para poder empreender de alguma forma também, sabe? É um negócio meio que mais forte que você, sabe? Depois que acabou, que estava dentro da pandemia, eu senti que aquele seria o momento de investir em saudabilidade, de investir no wellness. Porque todo mundo ia sair da pandemia buscando saúde física e mental. E é o que está acontecendo. Você antecipou um movimento muito forte no YouTube,
de bem-estar, né? Sim. Os canais de musculação, por exemplo, estão ali no Exato. topo dos mais assistidos até hoje. E começou no meio pandemia, mas mais pra frente, né? Sim, eu participei de vários, né? Hoje em dia eu tenho um canal também dedicado à vida saudável e vida comum, que é o Diário Lucas Luco, no YouTube. E tá muito legal, assim, mostrar esse meu lado. E aí, agora eu tô, com questão dos negócios, eu continuo firme na saudabilidade, então eu tô com 2 marcas uma de suplemento, que o Léo Santana até entrou de sócio agora, eu trouxe o Léo Santana de sócio, a Loren Prota, que é a Topway. Eu acho que da última vez, não sei, eu acho que eu trouxe coisa pra você, eu não lembro. Alguma coisa eu trouxe. Alguma coisa eu trouxe. E aí, agora entrou também a Miss State, que é molho saudável, etc. Aí eu tenho coisa na área de tecnologia, tem também tênis, agora que eu vou lançar tênis pra treino de musculação. Que mais que tem, velho? Até esqueço. Tem... Hã? Tem o aplicativo. Hã? Tem um aplicativo. O aplicativo de treino, o híbrido também, que vai muito bem. A Bye Bye, que é de mercado autônomo. Sabe esse mercado de condomínio? Uhum. Só que a gente tem uma... Aqui no condomínio não tem. Você podia pôr um aqui. Não tem aqui? Não tem, cara. Caramba. Não sei por que não tem. Caramba. O nosso é muito, muito legal. A gente tá já com 60 unidades já. E aquele mercadinho que não tem nenhum funcionário. Mas esse nosso é interessante, porque nós somos o primeiro mercado autônomo com padaria. Então tem padaria, pão quente de manhãzinha e à tarde. E tem alguns, dependendo do tamanho do que o condomínio comporta, tem feira também. Então tem as frutas fresquinhas e tal. E tá crescendo muito isso, muito, né? Oxe, muito pra todo lado. Agora a gente vai chegar no mercado lá no Goiás, lá em Goiânia. Cara, você não sai do condomínio pra poder comprar certas coisas. E outra, 24 horas, né? Exato, hoje tá tudo fechando. É uma comodidade incrível, assim. Hoje em dia é isso, né, velho? Hoje o cliente quer saber de comodidade, vamos dizer assim, tá pronto, tá aqui, entende? Eu vou ali pegar e já volto. Exato. Valoriza experiência, mas quer ir direto ao ponto também. Eu não quero atrapalhar você judicialmente, tá? Você teve um enrosco com a Skyfit, você vestiu a camisa durante muito tempo e achava que era sócio. Era basicamente isso? No final você não era? Essa é a... Vamos assim, não é, né? Na minha cabeça tava tudo certo, só que na deles não. Tipo isso. Você ficou com essa imagem surpreendido, fui surpreendido, até hoje, né? Até hoje. Tem vídeo de você falando desse assunto, né? Tem vários, né? Assim, o trabalho que eu fiz, né? Eu não preciso nem, vamos dizer assim, falar muito, muito do que eu fiz, porque o resultado tá aí, todo mundo conhece a academia como a academia do Lucas Luco. Então, esse foi sempre meu propósito, né? Pior que eu também conheço, tem um aqui perto. Nas cidades onde a academia chega, tá chegando a academia do Lucas Luco. Então, como publicitário, né, de formação, esse foi o intuito desde o começo, né? Era de brand mesmo, era de juntar a minha imagem e era bem expressa essa minha vontade de, quando as pessoas falassem Lucas Luco, lembrassem da rede de academias, né? Eu fiz isso acontecer em 2 anos e pouquinho, e aí chegou no fim desse contrato, que era pra gente poder passar para um outro realmente de equity, né? De sociedade mesmo, aí deram para trás. E aí tá na justiça. Você foi parceiro, ou sócio, não sei, daquele box de CrossFit? CFP9? Sim. Você é ainda? Sim. A de Campinas a gente fechou, na verdade. Eu era um sócio bem minoritário lá também. A operação não continuou, mas o fundador é meu sócio no aplicativo. Tá. No aplicativo no híbrido. A rede só no Rio de Janeiro tem uma unidade no shopping. Tá. No shopping lá na Barra. Tinha um aqui de Campinas. Que eu não né? sou sócio. Em Campinas, depois eles fecharam a operação. Eu lembro que acho que você veio na inauguração. Vim. Aqui, porque eu era sócio só dessa unidade. Da de Campinas. Da de Campinas, exato. Agora só me explica uma coisa. O que é a Porsche Cup? E você tá correndo, é isso mesmo? Tipo... Tem, é meu segundo ano lá já. Meu segundo ano. Mas você era bom disso? Eu mexi com kart. Você chegou a correr. Não foi do nada, não. Foi quando eu fui fazer o programa do Rubinho, o Acelerados. E aí a gente trocou mais ideia, mais a fundo sobre isso. E ele me fez a ponte com o Denner, que é o fundador da Porsche Cup, né, que está aí desde 2005, né? Que existe essa... É a maior corrida só de uma bandeira de carro da América Latina.
E aí, cara, eu fui fazer testes. Na verdade, primeiro, eu participava daqueles track day, sabe track day? Uhum. Você pega o carro seu mesmo e vai rodando nas pistas e tal. Fiz curso de pilotagem, pelo menos uns 2, assim, com a Tio Drive. E aí depois fui para poder fazer teste para tirar a carteira de piloto pela FBA, pela CBA. Ah, tem que ter carteira? Tem. Pro campeonato? E perde ponto, do mesmo jeito. Aqueles negócios. Então, eu fiz a prova prática, a teórica, prática. Aí peguei a carteira, daí fui tentar para ver se tinha vaga para eu entrar na categoria do ano passado, na Trophy. E aí deu certo. Ano passado foi muito bom. De 5 corridas que eu fiz, foram 2 pódios. Fiquei em 8º geral ano passado. E aí esse ano começou agora. Teve a primeira etapa em Mogi. Aí eu peguei primeiro lugar na minha categoria e segundo na geral. Aí agora tem mais uma sequência, porque esse ano eu faço as internacionais também, em Portugal, então... Mas você tem tempo de treino? Então, eu treino muito em simulador. Então eu peguei um simulador que ele é bem assim... Lógico que não dá pra ser igual, né? Não tem força G nem nada disso, mas dá pra treinar bastante as pistas, porque ali eu só preciso relembrar ponto de frenagem, ponto de aceleração, e aí chega por exemplo, final de semana que vem esse final de semana tem etapa. Então, na sexta, eu tenho 2 treinos de 45 minutos cada um. E para todos os pilotos é igual. No sábado, eu tenho mais um treino de 45 e um qualify. Que é a volta, que é para você ter 15 minutos para fazer sua melhor volta. Pra você ver em qual colocação você vai sair no grid. Né? E aí, no domingo, de manhã, já é a corrida oficial. Daí, é sempre assim. Cara, é muito legal, não é? Cara, vai lá um dia, só. Vamos lá um dia? Vamos um dia. Vamos um dia. Se você tiver coragem de fazer uma volta rápida. Puta, Não, só eu faço uma devagarzinho, uma média e uma... Eu fui no de Mogi, no circuito de Mogi. A gente fazia algumas. É muito legal, cara. É, legal. Assim, acho que todo mundo, cara, principalmente a gente que é ansioso, a gente tem que ter esse hobby, velho. Então, pro ansioso ajuda muito? Que? Porque você desconta, Mano, é a melhor coisa pro ansioso, velho. É a mesma coisa de mergulhar na água. Você não ouve mais nada, sabe? Assim, por que eu acho que eu me dou muito bem nas corridas? Porque naquele momento eu não penso em mais nada, não, cara. Dá, né? Não, velho, o carro, eu fico bem preso ao carro, assim, aquele cinto de 3 pontas, eu peço pra ficar assim, fico bem preso, e qualquer coisa do carro eu sinto. Aí você cria uma conexão com aquilo ali, e, mano, é 25 minutos de sprint. Você só pensa naquilo, é um xadrez. Você encontra brechas, né? E acelero. E tentar ficar até o fim, porque o negócio da corrida é esse, é ficar até o fim. Às vezes não é nem ganhar, né? Porque roda muito. O nosso carro da nossa categoria é um carro muito difícil. É um carro que ele não tem controle de tração, ele não tem ABS. O da categoria acima tem, que é a categoria do Caio Castro. A dele tem ABS, tem uns 70 cavalos a mais e tem controle de tração. Diz que é uma maravilha, eu não pilotei ele ainda. O nosso é um 991.1, é o 911.1, né, que ela tem 470 cavalos e não tem nada disso aí. Então é braço. Nessa última corrida agora, você vê o cockpit, muitas vezes trazendo o carro no braço. Ele quase vai muitas vezes, sabe, assim. E é muito legal. Véi, você não quer... Nossa, mesmo. ah. E ele é colado no chão, né? Ele é baixinho, né? E olha que eu faço muita coisa. Tô lá treinando pro triatlon, bicicleta, natação, corrida, né? Faço musculação também, mas nada igual a isso. Não Fora que chega nem perto. ele é um risco, né? Tem o perigo ali envolvido que eu acho que ajuda, né? Ajuda. Concentração, Ajuda. Pilha que tem fica. isso também. Apesar de que esses carros são muito seguros, Pionte. Mas muito mesmo. Você não chegou a ter acidente grave? Não, grave não. Tive uns acidentes de dar uma dor de cabeça. Esse último etapa, um amigo meu, o Everton, ele teve um... Rapaz, é muito capote no ar, hein? Ele veio descendo uma descida que tem lá, que chama Saca-Rolha. Ele veio descendo e aí o carro rodou com ele veio. Mano, você vê, saiu do carro como se nada. Uhum. Assim, sabe? Assim, é muito seguro. E é um lugar muito legal de fazer networking, cara. Muito. Já arrumei muito negócio legal lá. Fiz muito negócio legal ali. Porque os pilotos, na sua maioria, são grandes empresários, né? O povo costuma dizer que
Na Porsche Cup tá 5% do PIB. Deve ser mesmo, né? Não sei. Pra destruir um Porsche, né? Sei lá. Sei que é caro, filho. É caro. É caro. As pecinhas ali é caro. Antes de... A hora que você roda e vai bater, eu falo pro povo que eu penso na conta primeiro. Juro. Juro. A hora que o carro roda, eu falo assim, quanto que vai ficar essa brincadeira? Vocês têm batendo guarda-rei ali. Mas é isso mesmo. É bom pra um pessoal legal, assim, de fazer amizade lá nos bastidores. Muita gente fala que, para questões de saúde mental, o esporte é muito positivo, ele ajuda muito. Mas tem gente que joga só no esporte vai treinar que melhora. Você parado é muito pior? Se você não treinar, se você não tiver essas atividades aí, mas... Por exemplo, cara, quem é que fica bem de verdade comendo fast food? Bem de verdade. Comendo coisa tudo errado. Sabe? As pessoas não ficam... O equilíbrio, ele aí não existe, né? Daí. Fica um negócio desequilibrado por si só. E se a pessoa não se movimenta, também. Né? Tipo... E eu acho que se uma coisa leva a outra. Se você se alimenta bem, você vai querer se exercitar. Se você está se exercitando, você vai querer comer bem. Né? Porque senão não dá resultado. Então, eu acho que isso contribui demais, cara. Contribui muito. Eu não tô falando que só fazendo isso as pessoas vão melhorar, não. Mas é um baita de um remédio. Pra mim, é um baita de um remédio natural. Treinar. Né? Como não? Você sai de lá, tem aquela descarga dopaminérgica, né? A serotonina. Isso faz bem pra gente, né? Porque quando a gente tá mal, é justamente isso que a gente não tem, né? Então, e se alimentar bem... faz parte disso. Como é que você vai comer, sei lá, uma pizza hoje, amanhã você vai levantar cedo e as coisas não se conectam, entende? Por isso que a atividade física é legal, porque vai chegar num momento, mesmo você não gostando, você vai querer ter resultado, vai querer se adequar àquilo. E a hora que você vê, você fez aquilo um hábito, né? Eu não acho que, só se exercitando ou só musculação. Não, encontrar uma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que você vai fazer você se movimentar, jogar um tênis, sei lá, nadar, dançar, sabe? Fazer alguma coisa que, sabe, vai pelo menos descarregar essa vontade de pensar tanto e se preocupar tanto com o futuro, sabe? Mas eu concordo que não é só isso que vai fazer as coisas melhorarem. É a gente mesmo se rodear de bons hábitos mesmo, inclusive o hábito de conversar com alguém. Conversar com um profissional. Porque essa pessoa, ela vai conseguir te dar um overview de tudo. É como se essa pessoa ela pudesse olhar o seu mapa de cima e te ajudar a encontrar saídas para esse labirinto. É uma outra pessoa te dando uma ajuda, sabe? Talvez uma pessoa que ela não enxerga como você enxerga as coisas, né? Porque a gente que é ansioso, às vezes a gente não vê saída em nada, a gente acha que ninguém entende a gente por nada. Então... E eu não tô falando também que o primeiro psicólogo que você arrumar vai ser o massa. Porque tem muito psicólogo ruim, né? Aí também. Como tem, né? Tudo. Tem policial ruim, tem policial bom, tem não sei o quê. Mas eu acho que vale super a tentativa de conversar com alguém estudado, sabe assim? Me ajudou muito. E ajuda muitas pessoas. Então, vale confiar e criar ao redor de si esses hábitos, como esse dos exercícios e também de ter uma rede de apoio, né? De ter família, amigos, né? Que pelo menos tentam te compreender, né? Também. Você falou que abriu uma porta muito boa para o lance do empreendedorismo, esses assuntos, seja em palestras, seja nos canais. Sem dúvida você foi um dos sertanejos que mais fala sobre isso e que não só fala, que mostra, né? Você mostra as coisas que você dia a dia, você né? dá cara pros negócios. A galera gosta muito de saber como tá a vida dos caras nos bastidores. Você vive bem há muito tempo já, né? Você começou a ganhar dinheiro pouco depois do sucesso ali. Foi. E sempre postou a sua casa, conseguiu conquistar o que todo mundo queria muito novo. Como é que você vive hoje financeiramente? Você falou que boa parte do seu dinheiro vem de empreendimento, de negócio, e não especificamente da música. Com a música voltando, vai vir muito dinheiro da música. A gente tem hoje o dinheiro digital da música, que ele também é muito agressivo. Tem a questão das composições também, né? Que esse último disco eu compus bastante, graças a Deus. Então você tem muita noção do que vale, né? De quanto vem de dinheiro hoje. Você precisa de um adiantamento com o seu nome, com o seu catálogo. Você consegue um dinheiro alto pra caramba. Como é que você administra isso? Você tem alguém
que fala de negócio com você ou você é a cabeça? Cara, não, eu... É igual eu te falei, eu tenho sempre muita humildade e também vontade de querer aprender. Então, e ninguém faz nada sozinho, ainda mais esse tanto de coisa que eu faço, cara. Assim, tem muita gente que tá ali, um back-office para poder me ajudar, pessoas de administrativo. Em todas as empresas que eu entro na sociedade, investindo em imagem, eu tenho sócios operacionais e sócios administrativos. Por isso que é tão complicado a sociedade, não só para mim, mas para todo mundo, porque sócio, cada um tem que ter seu próprio papel. O meu sempre foi marketing, direcionamento de marketing e imagem. Então, em todas as empresas que eu tenho um operacional, um gestão, né? E esse meu back-office lida diretamente com esse pessoal. Então, eu só sei o que está acontecendo quando tem conselho. Ah, tá. Você não fica... Entende? Você não fica olhando o tempo não todo. todos os conselhos também. Tem conselho que não sou eu que participo. É o pessoal do back-office. É um advogado, o André, um operacional que faz a gestão de todas as coisas ali. O resto é dia a dia, com sócios, né? A empresa que é boa é quando ninguém precisa cobrar ninguém, sabe? É igual eu e o Felipe, eu e o Tito. A gente é sócio em um monte de coisa. Nem eu cobro ele e nem ele me cobra, porque a gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? Qual que é o nosso papel a desempenhar. E quando não dá certo, é porque alguma das partes não está desempenhando bem o papel ou porque rolou deslealdade ou alguma coisa de desonestidade. Mas é assim, cara. Com todo mundo que eu converso, eu sou muito assim também. Como eu faço muito networking, eu tenho pessoas que eu posso confiar para poder questionar. Para poder, por exemplo, quando eu fui fechar um novo contrato agora musical, quantas vezes que eu liguei pro Gustavo? Ixi, quantas vezes que eu liguei pro Thales Gomes, lá do G4? Quando acontece alguma coisa que eu preciso de uma ajuda e eu acho que eu não sou capaz de resolver aquilo sozinho, eu olho na minha agenda, quem pode me ajudar com isso aqui? Tal, ligo. Pessoas que estão, anos-luz de mim. Cara de bi, entende? Assim, saber qual que é... Às vezes eu tô achando uma coisa e não é nada daquilo. Eu amo questionar pessoas. É tipo pedir ajuda pros universitários. Uhum. Assim, eu adoro fazer isso. O Gustavo, nesses últimos tempos, tanto que me ajudou, velho, também, com essas coisas. Musical, sabe? Negócios, música. Assim, me ajudou bastante. Porque mesmo. você falou que a ideia sua na academia anterior era fazer equity, que seria trocar esse era uma o parte trato. pela sua imagem. O Gustavo também faz isso muitas vezes, né? Faz. E te parece interessante hoje, assim? Parece, só que não é sempre que é Mas interessante. você calcula a sua imagem como? Como é que através quanto dos você contratos vale? anteriores. Então, e também do impacto que a minha imagem e a minha expertise de marketing gera dentro daquela marca. Por exemplo, a Topway, que é a minha marca de suplementação. Para eu explicar para quem está vendo como é que eu invisto em uma marca sem pôr dinheiro. A imagem Lucas Luque, ela tem um valor. Quando alguém vai me contratar como embaixador, ela paga X, certo? Só que eu vim construindo, como eu peguei um negócio que era esse da academia, praticamente do zero, ali não valia nada, né? Eu adicionei a minha imagem, a expertise e aquilo alavancou não sei quantos % em 2 anos. É o seu dinheiro nesse caso. Se eu tenho um case. O Lucas entrou aqui e aconteceu isso. Aí a Topway. A Topway veio logo na sequência. Eu entrei, sei lá, faturava o quê? 1 milhão ao ano, praticamente. Aí a gente fez um trabalho de imagem, não só de imagem, eu faço muitas coisas nos bastidores relacionadas a networking. Colocar a marca em grandes distribuidores, colocar a marca em grandes redes de farmácia, porque a gente vai conhecendo gente. E se eu não conheço, eu consigo chegar, de alguma forma. Então eu uso muito disso para as marcas hoje, que é esse trabalho offline, né, que eu faço. Aí, na Top, por exemplo, tem sócios muito bons, e isso também é muito importante. Então, tem o Gustavo lá, o Ricardo, a Tainá, que são sócios muito bons, que querem mesmo fazer daquela marca ficar grande. Aí, hoje, por exemplo, no fim desse ano, a gente fatura 34. Nossa. Então, nesse ano, último ano, o que aconteceu? A gente cresceu 1.400%. Eu pego isso
esse case, aí a marca X eu quero investir, ó, tá aqui, tá valendo tanto. Então, é como se eu pegasse lá a marca tal e colocasse X milhões ali de investimento real, só que eu tô colocando a minha imagem e tudo mais. Então, é assim que eu tenho uma noção do valor do meu investimento, né? E também por essa coisa do valuation também, né? A empresa que valia X, hoje valendo tanto, igual. O movimento de trazer o Léo para a marca, por si só, já sobe o valuation em quantos milhões? Do Léo Santana, você diz? Isso, exato. Então é esse tipo de coisa. Hoje eu sou muito também o cara de buscar dinheiro no mercado também, sabe? Conheço muita gente, tô com um negócio, uma oportunidade aqui. Então, assim, você ainda é muito preocupado com imagem, assim. O seu trabalho, não é só a questão da vaidade do artista de aparecer. Não, tá doido, não. De jeito nenhum. Não, e tá aqui conversando sobre esses assuntos com você também é muito importante, entendeu? Que tô fazendo uma ligação entre as coisas para as pessoas entenderem também que a gente não precisa ser uma coisa só. Entende? A gente não precisa ser só cantor, ou só ator, ou só empreendedor. A gente pode ser uma junção de tudo, né? Porque, afinal de contas, o Lucas Luco foi meu primeiro grande empreendimento, né? Entender o Lucas Luco como um negócio foi vital para mim poder também entender de negócios, né? E seguir com outros fora da música. Hoje a sua empresa... você tá com quem de empresário de música? Então, hoje eu tô... Na verdade, eu entrei pro escritório da Roça Music. Ah, você tá na Roça. Eu tô na Roça. Com o Erley, com o Eliandro, o Elisandro, os irmãos. É recente. É bem recente. Lá tá o Zezé, né? Tá o PPA. Lá tem muita gente legal. Muita gente legal. E... cara, eu precisava de um suporte musical. Como eu tenho sócios em todos os lugares, em todas essas caixinhas, eu precisava de sócios, até por questão de investimento, de soma, sabe? De força, sabe? De know-how e tudo, ter um back-office legal. Eu fui e a gente mexeu esse negócio com a Roça e eu fiquei muito satisfeito, sabe? Com a forma como eu fui recebido. Eles são uma família. Então não são pessoas que vão... Para mexer com música, mexer com artista, você não pode ser totalmente racional, cara. Porque música não é nada racional, né? Não dá para ser. A parte do negócio musical, sim. Mas para lidar com artistas e com música, tem que ter emocional. E esses caras, eles para começar, eles são uma família. Então eu já me interessei bastante. Porque tive proposta de fundo. Cara, o fundo... tá demais, né? Mano, o fundo é o quê? Um número. Eles não querem saber se a música é boa, não querem saber se você compôs, não Ele quer vai saber... depositar um dinheiro Cara, lá, né? é número. Então eu não queria isso pra mim. Sabe? Eu acho que ia ser muita pressão também. Eu acho que não é a vibe. Ia trazer uma vibe diferente pro... E aí veio a oportunidade da Roça. Aí depois de trocar bastante ideia com muita gente, com eles também, aí a gente chegou num acordo bem legal. E a partir desse ano de 2025 a gente está trabalhando juntos agora. E fora dessa administradora musical, que é a Roça, você tem várias outras empresas? Você tem uma empresa que controla todo o resto? Eu tenho uma holding chamada Equitify. Equity for You. E dentro dessa Equitify eu tenho uma agência, uma agência audiovisual, que cuida só do Lucas Luco. Então eu verticalizei tudo. Tudo aquilo que o pessoal vê nas minhas redes sociais, TikTok, capa de álbum, o próprio álbum, áudio, o vídeo, tudo é feito pela minha agência. Então hoje eu gravo os que a gente chama de DVD, né? Uhum. Pela agência. Todo o visual, o próprio marketing, as ideias de marketing, tudo saem dessa minha agência que é a Anticop Club, o nome dela. Tem tudo em casa, assim. Isso, tudo em casa, tudo em casa. Então lá eu consigo, aí muito videomaker, porque tem o canal também, o outro canal, né, que eu te falei. E a gente, por exemplo, a Camila tá aqui gravando dia a dia. Dentro desse dia a dia, eu faço diversas ativações para as minhas marcas. Então a gente joga isso num drive para a agência, as meninas separam os cortes e tudo isso vira publi. Entende? Então não preciso parar para fazer publicidade. E a gente tem videomaker, tem social media, tem pessoas que me ajudam no criativo. Então, para cada bracinho da agência, tem pessoas que estão à frente. Tem um negócio que a gente estava falando antes, você contou que a Camila, que está aqui, tem 19 anos, e que você
que é sua videomaker, e que você tem pegado muita gente de gerações mais novas para trabalhar para você, principalmente do digital. Sim. E é um movimento que muita gente está testando. Para você, tá funcionando? Nossa, faz total sentido. Total sentido. E você dá seus pitacos ou Total. mais você deixa a galera fazer? Nossa, eu dou pitaco demais. Dou, nossa senhora. Tudo tem pitaco. Mas eu adoro quando as pessoas chegam com algo pronto e eu falo assim, nó. Mas isso é uma coisa meio, assim, acontece, mas não tão frequentemente. Ainda mais eu, que sou muito perfeccionista, assim, também. Então, eu gosto que a geração Z é proativa, sabe? Eu acho uma galera pra frentex, assim, sabe? Eu gosto de gente que você não precisa empurrar, sabe, assim. E com ideias novas, sabe? Ar fresco, assim, sabe? Tá inteirado de tudo que tá rolando hoje, desses movimentos das redes sociais, porque isso muda o tempo todo, sabe? Mas na agência eu tenho pessoas também que já tem tempo de publicidade, etc. Tem que ter de tudo um pouco. Pra edição, eu adoro gente da geração Z. Pra também filmar. Engraçado que eles fazem tudo tão mais rápido, né? Você fala assim, eu sei fazer, mas que tá. faz em meia hora mais demorado. E eu adoro velocidade, cara, nessas coisas, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu tenho me atraído mais pela geração Z, assim, nesse sentido. Voltando a falar de música, a gente comentou aqui antes que 3 caras muito próximos voltaram a fazer um projeto juntos, que são os caras do Arrocha, que o Arrocha foi um estilo que você surgiu, ele tava estourado, não era isso? Tava. Eu tive... as primeiras músicas minhas tinham Arrocha, né? Tinha música romântica, mas tinha Arrocha também. E acabou que eu faço parte, né, desse hall aí do Arrocha aí lá, porque a gente começou tudo praticamente junto, né, em Goiânia, né? Quer dizer, primeiro veio o Gabriel Gava, depois o Israel Novaes, depois o Thiago, aí depois eu lancei uns Arrocha. O Gava veio antes do Israel? Que eu lembro, sim, o Gava veio com Fiorino primeiro. A Dodge Ram depois? A Dodge Ram veio depois. Que fosse o contrário. Então, pode ser que sim, mas eu tudo não sei. ali, né? É tudo ali, porque foi na mesma época. Então, tá? pra quem não tá sabendo, os 3, né, o Gava, o Israel Novaes e o Thiago Brava, estão com um projeto novo chamado Os Caras do Arrocha, regravando músicas que foram sucesso 12 anos atrás, 11 anos atrás. Provavelmente vai aparecer alguma sua ali. Vai. O que você acha disso? E você vai gravar alguma coisa com eles? Tem alguma coisa Então, eu achei pensando? muito legal, cara. Eu acho que foi uma época... foi uma época muito legal do sertanejo, né? Assim, quando eu penso nessa época, Israel Novaes estourado, eu penso em Caldas Country. Nossa, sabe? Eu acho que quando toca esse tipo de música, as pessoas da nossa geração vão sentir muita coisa boa, assim, boas lembranças. E eu acho que o projeto tem tudo para poder tocar no Brasil inteiro. Eu recebi convite dos meninos e muito provavelmente a gente deve gravar alguma coisa, deve participar, a gente fazer talvez um popurrí com algumas músicas minhas, os meninos cantando junto. Eu acho que, putz... E assim como tinha que chamar também o Zé Ricardo Thiago. né? Tem uma galerinha aí. Ali, né? Tem uma galerinha que precisava chamar pra poder fazer. Lógico, eu achei muito legal a ideia. A gente tava lembrando que o Cristiano também foi muito pra Rocha também. Foi, demais também. Aproveitou. Né? Pegou muito dessa época, com certeza. E o que eu tava lembrando é que o meio que criticava na época. Aí você vai ver as pessoas hoje, pô, eu adorava essa época, tá? Então, mas é sempre assim, né, no olho do furacão tudo é ruim, tudo né? que chega, né, de novo, tudo que é disruptivo, no início é mal entendido. Sempre foi assim, no sertanejo também sempre foi né? assim. Todo mundo gravou a Rocha Foi, todo mundo. Mas eu lembro que quem começou com isso mesmo foi o Gustavo. Lembra? No meio das músicas ele Arrocha. Lembra? Eu tava tentando lembrar como que começou. Foi ele que começou com esse trem, cara. Até isso. No meio da... Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que ilumina... Aí ele... Arrocha. Você foi... Estrela preferida... Nossa, é ele mesmo. E fazia aquele trem assim... tanto que ele recebeu os caras... É verdade. Foi. Verdade. Ele recebeu os caras num show esses dias. E é o irmão dele, o Luciano, que tá tocando o projeto. Então tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa. Eles soltaram uns vídeos esses dias muito ali legal. Também. Muito massa. A gente falou da sua volta musical. Você tá programando o que exatamente, musicalmente? Você parou de compor, não? Não, agora que eu tô compondo... Nossa, agora eu tô uma veia boa pra compor, viu? Esse tempo aí que eu fiquei sem fazer show... me rolou um ócio criativo aí, alguma coisa assim. Ou só sofrimento mesmo também. Mais provável esse último. Mas, cara, eu escrevi muitas músicas desse último
trabalho audiovisual que a gente gravou. O nome do álbum é Se Conselho Fosse Som. E eu preferi fazer um repertório totalmente romântico, melancólico, assim, que é o lugar onde eu mais gosto de compor. Assim, as minhas músicas que mais fizeram sucesso, as minhas composições, foram essas de músicas sofridas mesmo, melancólica e tal. Aí eu gravei esse álbum todo nesse estilo. E lancei agora a primeira, que é a Lembra Que Aqui Não Tem Nada, que a gente vai fazer... Acabamos de lançar, tá indo muito bem, graças a Deus. Vamos colocar na rádio agora, fazer um trabalho de rádio especial. Tem músicas com participação, tem o Natan nesse DVD, tem o Traia Véia também. E não sei, eu posso estar enganado, não sei, mas eu pretendo, cara, não parar de música. Eu não queria gravar música animada mais, cara. Não, assim, se for falar de coração mesmo assim, eu posso até gravar de participação e tal, mas eu não queria gravar música animada mais, cara. Eu queria escrever e cantar as coisas que eu realmente gosto. Não que eu não goste de cantar uma vai e vindo, mas é porque são fases. E eu acho que essa fase pede algo mais romântico mesmo, que é algo que eu quero cultivar daqui para os próximos anos. Sabe, quando eu tiver com 40, 45, poder ter músicas que eu posso tá num teatro, tá num lugar e cantar, sabe assim? Eu queria criar esse tipo de persona daqui pra frente, sabe? Do romântico mesmo, que eu acho que tá faltando. Você acha que nesse disco você conseguiu um pouco disso? Consegui, opa. E nos próximos, mais ainda, porque eu não parei de compor. Nesse disco tem músicas, tem uma rochinha e tal, mas mesmo assim a letra é bem sofrida. Bem sofrida. O Vai Vendo é sua? O Thierry. O Thierry falou dela, que verdade. E tem mais. Tá eu, o Thierry e o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. Desculpa. Esqueci. Mas era nós mesmo. Tá. Não, é porque fala rocha na música, né? Agora que eu lembro. Da turma ali. Né? É da turma. Então eu tô com um pressentimento muito bom desse trabalho, porque pela primeira vez eu não me senti pressionado em fazê-lo. Porque eu já não tava fazendo show mesmo. Uhum. Entende? Do tipo assim, já não tava precisando fazer show mais mesmo, então eu não precisaria escrever músicas que necessariamente teriam que estourar. Aí eu acabei fazendo músicas que tem muita verdade, que provavelmente vão estourar muito, entende? É um negócio tão louco isso, né? Porque a gente, com a velocidade do trabalho, a gente começa a não conseguir fazer mais o que deixou a gente famoso. Sim, começa a fazer um monte de coisa que... Porque você perde, a sua criatividade ela é reprimida, né? Pelo tempo, pela pressão. E é compositor que estoura cantando e não consegue escrever mais. Exato. Então aconteceu esse tempo, veio muito a calhar. E eu aprendi muito com ele também. Né? Aprender que, cara, a gente não pode mais ter aquela agenda... Não faz mais sentido nós termos aquela agenda bizarramente, sabe, doida do jeito que era, sabe? Muita gente da minha geração pegou aquela coisa de... Parece que obrigatoriamente você tinha que ter uma agenda com 30 shows. Né? Porque senão no feed não ficava bonito. Sim, não é. Eu sou dessa época. Lembra? Eu sou dessa época, então... E eu tenho certeza que essa época deixou um monte de gente meio lelé da cabeça. Tem uma coisa que eu já falei com alguns artistas aqui. Você pegou ainda uma fase que se o artista não fosse muito bem na segunda música, ele podia sumir. Hoje, o cara tendo um trabalho bom de rede social, ele não some mais. Né? Ele... Se for bom, né? Um bom trabalho. Tem que ser bem bom. Mas depois que ele consegue aparecer e ganhar um número legal de ouvintes no Spotify e de seguidores, as pessoas lembram que ele existe. Antigamente na televisão o cara não fazia mais e não tinha dinheiro pra rádio. Não aparecia, era só televisão, sumia. né, mano? Você hoje não precisa mais de show. Você tá voltando porque você quer fazer. Sim. É uma vontade que você tem, mas você também não quer... Eu tenho propósitos, né? Com voltar a fazer show. Tipo... mas é por querer. Isso, né? Se tiver 30 por mês, você não quer fazer. Total, você não entra na loucura. Lógico. Isso não te dá uma tranquilidade muito grande para conseguir colocar as coisas no lugar? Totalmente. Porque até mesmo eu não quero mais gravar música animada das de festa, que seriam os hits mais rápidos e mais fáceis. Você já não tem mais essa necessidade. Não te parece que é um futuro mais interessante? Eu acho, Nossa, Piunte, é muito bom você não ter que ceder, cara.
Nossa, é muito bom você não ter que ceder necessariamente ao que tá rolando, sabe? Assim, nossa, é como se libertar, assim, sabe? Você tem pessoas que vão te ajudar num direcionamento, mas você sente no fundo, que você tá fazendo o tipo de música e trabalho que você gosta de verdade, sabe? É igual esse último show que eu fiz. E te falei que, nossa, tem tanta música. Eu tava sentindo assim, falei, nossa, cara, eu trabalhei tanto. E tá aí, né? Eu posso fazer um show com 80% do repertório de músicas minhas, o pessoal canta, a galera conhece. É muito bom. E agora, juntando com essa nova fase, né, que, igual você falou, já não é mais aquela pressão de antes, né, de todos os lados, eu posso, além de tudo, me dedicar a compor mais, a fazer trabalhos mais verdadeiros, que eu tenho certeza que as pessoas sentem quando é assim, e também dedicar às outras coisas, né? Esse ano eu vou gravar um outro filme, eu quero gravar pelo menos um filme por ano, só que eu mesmo produzi, não igual o Rodeio Rock, que foi uma produção de terceiros, mas agora eu queria produzir os meus próprios filmes, às vezes até escrever também igual esse. E eu vou te dar um spoiler, que você merece muito esse spoiler. E agora que eu acabei de lembrar, no fim desse ano, eu gravo um filme novo e eu escrevi o roteiro dele baseado em Olhos de Luar, do Christian Ralph. Que é do Carlos Cola, né? Isso, eu interpreto o Tião. Tião era um moreno forte, alegre, destemido. Aí rola aquela trama toda lá. Então eu tô com um pessoal bem legal. Cara. Tô com um pessoal bem estruturado mesmo, assim, de atores, atrizes. Você grava esse ano? Esse ano. Eu vou gravar numa fazenda lá no Mato Grosso. O roteiro se passa todo numa fazenda, né? É todo numa fazenda. Então acontece aquela história de amor. É um negócio meio Romeu e Julieta. Agro. Né? Exato. Então esse ano vai ser esse. A Bia Comparato. Sabe a Bia Comparato? Claro. Então ela que tá me ajudando na produção, em tudo. Então o negócio vai vir bonito. Que legal, cara. Essa é boa, hein? Então que vai ser legal pra nós, né? Assim, da música, né? E essa... Tem uma história música, mas as pessoas têm interpretações diferentes. É legal isso. Sim. Né? E agora a gente pega o roteiro e aí a gente coloca naquele molde cinematográfico, né? A gente tem que ter ondulações, né? Tem que rolar uns tiros, né? Então, agora é a hora de trabalhar no roteiro e final do ano, ali, setembro, outubro, gravar. O que eu ia te falar? Sobre filme, sobre novela. Novela é uma coisa que você pensa em voltar? Ou não? Novela não, porque novela ocupa demais. Né? O novela tem que ficar lá segunda a sexta. Gravando. Valeu a experiência, mas não rola. Não valeu demais, tá doido? Senão não fazia filme. Se eu não tivesse tido ali como uma baita de uma escola também, né? Porque eu fazia teatro, mas tá na Globo ali, aprende demais, cara. Nossa, aprende demais. Ainda mais eu que fiz duas, uma no rabo da outra. Se você for curioso, então, de perguntar, de conversar com os outros, melhor ainda. Nossa, é um negócio que eu gosto muito de fazer, Piunte. Gravar o tal do filme é um negócio bom demais de fazer, cara. Dura quanto tempo pra gravar? Esse próximo a gente vai gravar em 4 semanas. Porque eu tenho show, né? Então eu vou fazer segunda a sexta, grava, volta. Então são 4 semaninhas, só que são 12 horas de gravação por dia. É puxado. É puxado. Porque demora muito também. O processo de gravação é demorado, cara. Porque, igual clipe, só que é muito mais demorado. Até os caras acertar a luz. Até os caras, que é tanto de equipamento, não sei o que, pra gravar uma cena de 15 segundos. Mas é muito bom. Você fica doido pra gravar. Você fica doido. A hora que você chega lá, você erra de propósito. Só pra gravar de novo. Pra ficar mais tempo lá fazendo. Muito bom. Esse último filme com a Carla Dias, o Rodeio Rock, foi muito bem aceito. Assim. Depois desse filme, vieram outras propostas e tal. Chegaram outros roteiros e tudo. E eu tô firme em gravar produções próprias. Você decidiu guiar, então? Só que com pessoas, né? Tipo, a Bia me ajudando e tudo mais. Só quero ser idealizador também. Mas a ideia foi sua de transformar a música? Opa! É mesmo? Opa, que é isso? É porque eu sou fascinado com aquela música, Sim, cara. É demais. E eu sempre emociono com aquela história. Eu falei, cara, vou transformar essa música num filme, né? E aí, cara, tá pronto, ué. Né? A gente só vai colocar as nuances agora ali. Eu pensei em uns negócios de ação, tipo assim, porque o Tião, ele toca lá na Cugutela, né? Cantava, tocava viola e fazia graça. Aí o Tião tá lá assim, tocando viola, e o patrão descobre que ele ficou com a filha dele, vai lá de 38 e tudo, filho. E o Tião leva um tiro no ombro. Que estranho, sabe? Vai ser muito legal ver
a história da música meio que tomar aquele corpo inteiro, né? Assim, É uma puta história, né? é uma puta história, cara. Uma puta história. Muito legal, muito legal. Essa música, quem não ouviu, Olhos de Luar, ouva. Ouva mesmo, porque é muito boa, né, É, cara? muito boa. Como é que tá de agenda? O que você vai fazer a partir de agora? Então, agora, tipo, a minha agenda mesmo de show vai começar mesmo em maio, né? Aí logo a gente vai sortar. Assim, sinceramente eu nem sei. Entendi. Tá indo. Não, ainda nem sei. Mas logo deve chegar a agenda de maio formadinha, assim. Agora mês de abril, aí tem a Porsche, né? Aí eu vou fazer uma viagem pra gravar pro canal também. Eu vou lá visitar, realizar um sonho, que é até começar o show, eu tô aproveitando pra... Eu vou lá conhecer o museu da Porsche, que é meu sonho da minha vida Alemanha? inteira. É, lá em Stuttgart. Aí eu vou lá, ficar lá até o dia 20 e poucos, depois volta e Pô, que bacana. aí vem as pancadas. Eu tenho as palestras também esse mês, né? Antes de ir, eu tenho que ir lá fazer as palestras também. Você falou de música animada, eu entrevistei o de Paulo e Paulino aqui esses dias, e eu perguntei, né, as músicas são muito melancólicas de Paulo e Paulino. Aí o Paulino me disse que ele não gosta de música animada, incomoda ele. Eu falei, é mesmo? Eu falei, me incomoda muito feliz, porque minhas músicas são tristes. Eu falei, Cara, pô, legal gostei isso. disso. Isso E é a ele não veia tem do música cara. feliz. Mas, mano, é engraçado, porque muitos artistas, em todos os tempos, muitos se conectaram com a melancolia. A o essência sertanejo do artista é melancólica. melancólica, entende? Você vê lá, cara, você vê Clarice Lispector. Tem pessoa mais melancólica do que aquela, velho. Depressão, né? Não, bizarro. Então, eu sou uma pessoa que me conecto muito com isso. Eu acho que... Aí você falou do negócio da saúde mental. Pra você ver, isso também tem toda uma relação. A veia artística, ela também te deixa... Ela te faz, às vezes, ser uma pessoa mais consternada, às vezes, sabe? Uma pessoa que reflete mais sobre as coisas, tem mais sensibilidade para as coisas, sente mais as coisas. Então, eu, como vejo muito sobre biografia de diversos artistas, eu comecei a reparar e a ler mais sobre isso também. Essa coisa que os artistas têm em comum, principalmente escritores, poetas e etc., que tem essa conexão direta com a tristeza. Melancolia, sabe? pra caramba. Que legal ele falar isso. É muito legal. Muito legal ele falar Eu não esperei isso. que ele fosse falar isso. Então, eu perguntei nossa. por que ele gosta tanto de melancolia. Ele falou, Mas eu não chega gosto quase a de ser música isso feliz. mesmo. Chega quase a ser um incômodo mesmo. Sabe assim, eu entendo ele. Entendo bastante Ele falou que ele nem ouve música feliz, porque dá um incômodo nele. Eu falei, porra, que doideira, cara. A gente ouve a vida inteira, não imagina que ele Nossa, pensa tem assim. amigo meu, tem uma amiga minha que ela fez uma playlist pra mim, chama assim, ó. Chama Hora de Ser Feliz. Porque eu só ouço música melancólica. Aí ela fez essa playlist pra eu colocar, só que eu Dá uma nunca coloco. segurada ali, né? Pô, mas que legal, Lucas. Queria muito te agradecer. Obrigado, A cara. gente se vê eventualmente. A última vez foi num ambiente legal. Você falou que o dia não tinha sido muito bom antes. Mas foi ótimo, né? Foi legal pra caramba. Foi né? ótimo. Foi E muito é bom. legal ver o Lucas ator ali. Você fala, cara, que não era um ator, era um apresentador, mas diferente. Tomara que essa retomada Obrigado. seja muito feliz. Amém. E acho que fazendo o que você quer, né, as coisas tende a melhorar, né, cara? Você mais... Dá mais certo, né? Dá mais certo. Eu até falei que quando você grava alguma coisa com verdade, mesmo as pessoas não estando ali na hora da gravação, elas sentem na hora que escuta lá no rádio. Né? Eu acho que isso é que muda tudo também, sabe? Quando você não faz uma coisa só visando o dinheiro em si, ou o sucesso, ou os charts, entende? Assim, eu acho que quando você faz despretensiosamente, tem mais chance de dar certo. Eu não sei porquê. Você não coloca pressão, sabe, assim. Aí vai, né? É como se a música fosse um ser vivo, né, assim. Mas obrigado, velho. Eu amo quando eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar, porque eu sei que eu posso falar sobre umas coisas mais sérias, né, uns trem, falar mais sobre o sertanejo em si. E eu gosto muito de te ver. Te acho um cara muito inteligente. Muito Não sou tão centrado. rápido quanto você, né? Não sou tão rápido assim. Não, que é isso? Eu tenho que perguntar, como é que é virar pai? Como é que é a vida de pai? Eu acho que não tinha nascido ainda seu filho aqui. Tinha? Tinha já? Tinha acabado de nascer. Ah, tá. Tinha acabado de nascer. Véi, é indescritível, cara. Até hoje, o Luca fez 4 anos. O Luca me chama de pai, arrepio inteiro. Uma frase boba, sabe? Tá aqui, pai. Isso já... E é interessante, assim, eu tenho tentado compreender também o meu filho
como esse meu médico neuropsicólogo, ele me ajuda em várias questões também. Eu tenho aprendido a ser pai, porque no fim das contas, o maior empreendimento e o empreendimento mais complicado que tem é esse, né? E é o que mais te pressiona, né? Você todo dia acorda e lembra que eu tenho que ser um bom pai. E eu tô aqui longe, né? Eu preciso... eu empenho, sabe, assim. E a mãe dele do outro lado também. E é um negócio indescritível, cara, assim. Ter filho é algo que só quem tem pode falar, porque muda tudo. Muda tudo, assim, muda tudo. E a gente tá sempre querendo ser melhor, né? Melhores pessoas para poder, né, dar uma melhor criação, a melhor educação possível. Então, eu acho que ter filho é como se fosse um turbo no seu progresso moral, espiritual, assim, sabe? É o que eu acho. É como se... É igual aquele negócio do Mario, a estrelinha que você pega, sabe assim? É a hora de, tipo, você progredir como pessoa mesmo, pra ser melhor pra ele, dar a melhor educação possível pra ele, assim. Porque você quer ser exemplo, né, velho? Porque afinal de contas não é o que você fala. E você também sempre foi muito família, a sua família sempre foi próxima de você. Foi, né? sempre. Cara, que esse problema você não teve de ter. Não, graças a Deus não. Porque a hora que o trem... Não só quando o negócio aperta, né? Mas quantas vezes que no meio dessa carreira meu negócio apertou pro meu lado, e meu pai e minha mãe... Até hoje, com 33, dá um pau ali e os caras, né, estão sempre dispostos a estar perto, né? E eu quero ser esse tipo de pai, assim, pro meu filho. E o seu irmão tá sempre junto com você também, né? Tá ali firme. Tá ali. Briga às vezes ou nada? As brigas tem mais por causa daquilo que eu te falei. Que a gente pensa em ritmos diferentes e tal. Somos muito diferentes, mas briga, tipo, não. Até porque ele é muito paciente, né? E eu sou mais, né? O Leandro é muito paciente. Então dá certo. Quando é assim, dá muito certo. Então, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigadão.